Para falar do Saul, a gente convocou o Caio Alves, companheiro do Data ESPN. Fala aí, Caião! Boa noite, Edu. Boa noite, André. Boa noite, fã de esporte. Acho que trazendo o De La Cruz como gancho, que vocês bem falaram aí até agora há pouco, eu acho que dá para trazer o Saul como... Dá para avaliar, pelo menos na minha opinião, o Saul mais como um substituto do De La Cruz para preencher essa lacuna que o De La Cruz não conseguiu preencher do que em relação ao Gerson. Muita gente compara o Saul e o Gerson, são jogadores diferentes. E aí eu vou mostrar aqui nessa análise, a gente começando a partir da zona do campo que ele costuma atuar bastante. Ele, acho que só na carreira dele, ele só não jogou como zagueiro e como goleiro. Em todas as outras posições ele atuou. Mas se der para resumir o Saul como um jogador em uma posição, é essa, como a gente está vendo aqui na tela, que é um meio-campista. Ele é um jogador canhoto, pé esquerdo, então ele atua mais nessa região esquerda, o corredor esquerdo do campo. Uma questão que ele tem muito, um hábito muito forte que ele tem é esse de atacar o espaço. Então ele está sempre próximo da bola, sempre onde a bola está percorrendo, tá caminhando. E aí a gente vê ele sempre atacando o espaço. Então ele identifica essa janela entre os defensores, faz o movimento de ataque ao espaço, esse movimento de ruptura, finaliza, recebe a bola, finaliza com o pé esquerdo, que é um ponto muito forte dele, no jogo dele, essa finalização contra o goleiro. Saída sustentada do Atlético de Madrid, quando ele jogava no Atlético de Madrid, então sempre muito próximo de onde a bola está. E aí a questão cognitiva do jogador, a questão da inteligência. A gente vê aqui o jogador do Atlético, nem recebeu a bola ainda, mas o Saul já faz o quê? Olha para frente, identifica o espaço que ele pode atacar se a bola chegar ali, e é o que vai acontecer. Então a bola continua com a posse do Atlético de Madrid, bola chega no jogador que vai fazer o passe, e aí o movimento, voltar um pouquinho aqui, o movimento inteligente do Morata de arrastar o zagueiro, o Saul identifica esse espaço deixado pelo zagueiro, e aí a questão de dominar já deixando para o pé, no caso direito que ele vai finalizar, que ele tem essa questão da ambidestria também, ele sabe muito bem finalizar, tocar, dominar com o pé direito, domina já adiantando e finaliza para marcar o gol. Então ele tem muito essa questão de atacar o espaço. Outra questão, outro fator do jogo dele muito forte é o que eu falei para você, fã de esporte, da questão cognitiva, da inteligência dele. Esse lance, ele não participa muito ativamente com bola, mas resume bem o que é o Saul na questão da inteligência e de se atentar ao que acontece ao redor dele. Então a gente vê ele usando como referência esse espaço entre os defensores do Villarreal como referência. E aí, além do espaço entre os defensores, ele usa esses dois jogadores como referência. Por quê? Ele pode ou atacar esse espaço aqui, ou se a bola vir para o meio, ele fica na região central. Só que, se ele atacar o espaço e a bola ficar no centro, a bola vir para o centro, não vai ter ninguém para receber. Então ele tem que se atentar muito bem. Se ele ataca o espaço, se ele fica. Ele espera a jogada se desenvolver e aí, usando a linha mais uma vez como referência, e o que ele consegue perceber? O jogador vem para o centro. Se ele veio para o centro, a bola muito possivelmente vem para o meio da área. Então o que ele faz? Dá 2 passos para trás, com um toque só, finaliza e faz o gol. Então é essa questão de se atentar muito bem ao movimento dos seus companheiros de ataque. O último lance para a gente finalizar em relação ao Saul. É um jogador muito inquieto, gosta bastante de participar do jogo, de tocar na bola. Então a gente vê esse rondo, essa roda de bobinho do Atlético de Madrid, só que a posse não vai se desenvolvendo porque não tem muito movimento dos jogadores. O que o Saul faz? Vai buscar a bola e até ele faz uma reclamação ali de, pessoal, um pouco mais de movimento sem bola, um pouco mais de passe rápido, justamente para poder desativar esse bloco defensivo do adversário. Ele vem buscar a bola, o que acontece? O atacante recebe no espaço, abre o espaço aqui para o Saul atacar. Então é o que acontece. O atacante recebeu a bola, ele faz o movimento e, mais uma vez, com um toque só, cria a chance para o Atlético de Madrid. Então, esse jogador muito intenso, pensando no jogo sempre e ao redor dos seus jogadores. E aí, como contraponto, como a questão negativa do jogo dele, não do jogo em si, mas do jogador Saul, é a questão do histórico clínico. É um jogador que não tem muitas lesões graves ao longo da carreira, mas tem média de 2, 3 lesões por temporada. Então é uma questão que, assim como acontece com o De La Cruz, talvez aconteça com o Saul, mas a gente espera que não, porque tecnicamente é um jogador muito acima da média, Edu.